A nossa aula de hoje, nós vamos agora colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Nós vimos a questão do intervalo de tempo ou do instante e nós vimos a questão do deslocamento e da distância percorrida. Nós vamos agora pegar esse conceito e nós vamos aplicar ele aqui agora no que nós estamos estudando, que é a questão da velocidade média. Então, a velocidade média, eu tenho uma definição que eu gosto muito de usar. A velocidade média é a rapidez pela qual um móvel muda de posição. Você, como assim, professor? A rapidez pela qual um móvel muda de posição. Se eu pegar duas tartarugas e colocar elas para apostar a corrida, uma vai ser mais rápida do que a outra. Então, rapidez aqui, eu estou me referindo, se uma é mais rápida do que a outra, uma vai chegar na frente. Por quê? Porque ela teve uma velocidade maior. Consequentemente, o tempo dela é menor, sendo que as duas tartarugas vão percorrer o mesmo espaço. Então, é a rapidez pela qual o móvel muda de posição. Móvel é qualquer coisa que se move. Eu estou numa posição, vou para outra posição. Eu posso ir mais rápido ou posso ir mais lento. O que determina eu ir mais rápido ou mais lento é a minha velocidade. Então, olha, quando eu falo que velocidade é a rapidez pela qual um móvel muda de posição, eu estou falando de três grandezas. A velocidade propriamente dita, a rapidez aí, eu estou me referindo ao tempo, ser mais rápido do que a outra, para mudar de posição. Então, eu pego todas essas coisas e trabalho delas, dando aí o conceito de velocidade. Então, velocidade é algo que está no nosso dia a dia. Só que ninguém anda na rua medindo velocidade de nada. Por quê? Porque já tem um instrumento que faz isso, que é o velocímetro. Então, o velocímetro, ele mede a velocidade. Então, você tem um velocímetro analógico, é o mais comum, que é aquele do ponteiro, e hoje você tem a grande maioria dos veículos aí que já tem, acho que a grande maioria mesmo, hoje carros mais baratos, desculpa, você já tem o velocímetro digital. O procedimento lá é praticamente o mesmo. É o espaço percorrido num determinado intervalo de tempo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que passou essa pandemia, nós vamos comemorar, só que muita gente sem dinheiro, mas que a gente consegue ir para Caldas Novas. Então, vamos supor que a gente vai sair junto. Só que eu fui lá e realizei um sonho meu, que é comprar aquele Porsche Panamera lá. Nossa, o que você achar aquele carro bonito. Então, ele é um carro que tem uma potência alta. E você, o máximo que você consegue é um Uno 1.0, aquele Uno Economy. Nós vamos sair do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar. Goiânia, Caldas Novas. O espaço que nós vamos percorrer é o mesmo. Só que eu chego lá muito mais rápido do que você. Eu chego lá mais cedo. Então, eu percorri o mesmo espaço num tempo menor. Por quê? Porque eu fui mais rápido. A minha velocidade foi maior. É lógico, aí tem a questão de que um carro é mais potente do que o outro. Mas a gente não está discutindo a questão da potência, só está discutindo a questão que, mesmo percorrendo o mesmo espaço, um carro vai chegar mais rápido do que o outro. Por quê? Porque ele desenvolveu uma velocidade maior. Então, eu estou novamente falando de velocidade, eu vou estar num tempo menor e a distância a ser percorrida é a mesma. Eu pego tudo isso, só que velocidade, se você for parar a pensar, a própria definição dela é uma fórmula. Como assim, professor? Uma fórmula. Então, agora nós vamos aqui para o slide. Então, nós temos aqui o seguinte. Deixa eu fazer a transição aqui que fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui. Velocidade, ele fala, é a razão. Então, primeira palavra que nos chama a atenção, razão. Essa palavra pode ser usada de várias formas. Por mais que ontem aconteceu um acidente, o que me interessa é lá na frente. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, o Vila Nova é a maior torcida do Centro-Oeste. Então, Vila Nova é o maior do Centro-Oeste. Aí um aluno vira e fala, o professor tem razão. Então, ele está confirmando o que eu falei. Então, você pode usar o termo razão no nosso dia a dia como uma forma de você afirmar uma opinião. Só que da mesma forma que algumas palavras, que na matemática ela tem um significado de operações. Então, por exemplo, a palavra diferença, na matemática significa subtração. A palavra produto significa multiplicação. E a palavra razão significa para nós a divisão. Então, aqui eu tenho
uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. Uma delas vai ter razão. Então, daí a questão da palavra razão é a divisão. Então, aqui poderia ficar, ó. Aí fala, né? A razão poderia ser a divisão entre quem? Entre o deslocamento sofrido por um móvel em um dado intervalo de tempo. Então, quem que eu tenho aqui? A razão seria a divisão do deslocamento, que é ΔS, sofrido por um móvel em um dado intervalo de tempo. Quem que é isso? Quem que é essa divisão do deslocamento pelo tempo? Nós chamamos isso de velocidade escalar média, que é a velocidade média, que é representado pela equação abaixo. Então, você viu o seguinte, que a própria definição que aqui ele dá é a fórmula. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Por que a palavra média? Vamos pegar um aluno. Vamos supor que a gente tem um aluno que no primeiro bimestre ele venha tirar 6. No segundo bimestre, esse aluno tira 8. No quarto bimestre, ele tira um 4. No terceiro bimestre, ele tira um 4. E no quarto bimestre, ele tira um 6. Se eu for avaliar esse aluno pelo primeiro bimestre, ele é um aluno mediano, ele está na média. Se eu avaliar esse aluno pelo segundo bimestre apenas, ele é um aluno alamar, um 8. Se eu avaliar esse aluno apenas pelo terceiro bimestre, ele é um aluno medíocre, ele está abaixo da média. E o quarto bimestre, ele é um aluno mediano. Já pensou se o aluno tirasse essas notas no bimestre e para ele passar, ele ia participar de um sorteio. E no sorteio, o bimestre que caísse era a nota que ia ser considerada. Aí, beleza, fez um sorteio e o bimestre sorteado pelo aluno é 4. O aluno está reprovado. Você acha isso justo? Se fosse dessa forma, seria justo. É lógico, né? Para o aluno que, por exemplo, que tivesse essas notas e foi sorteado o segundo bimestre, não, é justo, tá certo. Não tem que cair assim mesmo. Mas para que ele vai falar, não, eu fui um aluno melhor, vamos pegar o longo. Então, para evitar esse tipo de distorção, o que a escola faz? Ele pega a média do aluno. Então, ele vai somar as notas dos bimestres. Depois que ele pegar, ele vai lá e divide. Divide por quanto? Divide por 4, porque são 4 bimestres. Eu peguei 4 valores. Isso aqui vai dar quanto? 6 e 4, 10, 18 com 6, dá 24. Dividido por 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6. Então, esse aluno ele é um aluno mediano. Ele não é nem um aluno alamar, baseado no segundo bimestre, nem um aluno medíocre baseado. Ele tirou 6, ele vai passar de ano. Passou raspando, mas passou. Mesma coisa é a velocidade. Eu estou fazendo uma viagem. Às vezes eu pego uma baixada, minha velocidade ela vai ser maior. Depois, na subida, ela vai diminuir. Se tiver um caminhão, eu tenho que reduzir mais ainda. Então, quando eu falo da velocidade média, é a velocidade em todo o percurso. Eu não vou na mesma velocidade o tempo todo. O aluno aqui não tirou 6 em todos os bimestres. Teve um bimestre que a nota foi mais alta, teve um bimestre que a nota foi mais baixa. Em relação à velocidade, eu estou no plano, minha velocidade é 6. De repente, eu peguei uma baixada, a minha velocidade foi para 8. De repente, eu peguei uma subida muito íngreme, a minha velocidade foi para 4. Depois, no final da subida, eu peguei uma reta novamente plana e a minha velocidade foi 6. Então, a média do percurso dele foi 6. Ele não foi 6 o tempo todo. Teve uma hora que foi 8, teve uma hora que foi 4. Mas a média foi 6. Daí o termo, para eu não ter que ficar calculando a velocidade em cada um dos pontos, eu faço, então, a velocidade média, cujo símbolo é V de velocidade e um M. Aqui você pode usar o V assim ou você pode fazer assim. Aí você que escolhe, mas sendo V minúsculo. O que é o deslocamento dividido pelo tempo? Você pergunta, professor, mas por que a fórmula aqui embaixo está diferente? Não, a fórmula é a mesma. Só que o que é o ΔS? A variação do espaço. É o espaço final menos inicial. O que é o intervalo de tempo? Que a variação do tempo é o final menos inicial. Basicamente é isso. O resto agora eu vou explicando para vocês conforme aí o exemplo. Aqui te mostra a fórmula novamente. É o espaço dividido pelo tempo. Exemplo 1. No exemplo 1, ele vira para você e fala aí, uma tartaruga
consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual a velocidade média? Então, vamos lá. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros. Lembre-se, qual que é o símbolo de distância? D minúsculo. Só que nós vimos lá atrás que toda vez que a minha distância coincidir, se a distância ela vai ser igual ao deslocamento, toda vez que o móvel percorreu um único sentido. Ele não me falou que a tartaruga foi e voltou. Então, a tartaruga foi. Por mais isso está implícito no exercício. Para você aprender física, eu dependo um pouco de vivência. Você tem que ler aquela questão, lendo nas entrelinhas. Você tem que interpretar o exercício. A tartaruga consegue percorrer essa distância. E por mais que ele falou distância, a gente vai considerar em um único sentido. Então, a distância é igual ao deslocamento. Então, qual que é o símbolo aqui? ΔS. Então, ela consegue percorrer 4 metros em 200 segundos. O que é esse 200 segundos? Ele não me falou. O 4 ele me falou, é a distância. Mas esse 200 segundos ele não me falou. Aí entra novamente. A minha vivência, ela me diz que toda vez que eu falo de horas, minutos, segundos, eu estou me referindo a tempo. Qual que é o símbolo de tempo? ΔT. Quanto tempo ela gastou? 200 segundos. Então, esses foram os dados que o exercício me deu. Então, essa primeira frase aqui foram os dados. A segunda frase, ele vai, agora, ele te deu os dados e vai te pedir. O que ele me pediu? Qual a velocidade média? Qual é o símbolo de velocidade média? VM. Professor, sempre a primeira frase é os dados e a segunda frase é a pergunta? Não. Se você inverter aqui, você vai ver que não muda nada. Qual a velocidade média de uma tartaruga que percorreu a distância de 4 metros em 200 segundos? Eu só modifiquei a posição. Então, não vai nessa, que sempre no início é os dados, depois é a pergunta. Interprete. Ok, o que ele quer? A velocidade média. E você se pergunta, como que eu vou calcular a velocidade média? Você fala, existe uma fórmula. Qual é a fórmula? A velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo gasto. Então, velocidade média, que é o que eu quero, né? É igual. Vamos lá. Qual foi o espaço percorrido? 200 segundos. Em quanto tempo? Opa, calma aí. Aí eu tô. O senhor trocou. Qual foi o espaço percorrido? 4 metros. Só que eu fiquei com a pergunta aqui na cabeça. E o tempo? 200 segundos. É onde eu ia falar agora, que a aluna questionou. Tem aluno que ele chega aqui, ele inventa a nova matemática, que é uma matemática dele, mas ele esquece de me ensinar. O que seria a matemática dele? É mais fácil dividir 200 por 4 que 4 por 200. Você pega e inverte por conta própria. Não pode. A fórmula é o espaço percorrido. Qual foi o espaço que ela percorreu? 4 metros. Dividido pelo tempo. Quanto tempo ela gastou? 200 segundos. Então, não posso modificar. 4 dividido por 200 dá 0,02. Beleza. Até então, não tinha falado para vocês da unidade de medida. A unidade de medida de velocidade, ela depende de cada país. Se você for na Europa, eles seguiram um sistema internacional. Então, lá é metros por segundo. O Brasil adotou o quilômetros por hora. Ele pegou a distância entre cidades em quilômetros e o tempo de uma cidade para outra em horas. Se você for para os Estados Unidos, lá eles já adotaram milhas por hora. Já viu que em filmes, a cidade está a tantas milhas. Então, ele dá ali para você a distância. Então, lá, o velocímetro mede. Quem joga PlayStation geralmente vê. No futebol, qual foi a velocidade do chute? Eu mostro em milhas por hora. Se é algum joguinho de corrida, é milhas por hora. Mas a milhas por hora não interessa para nós aqui. Então, nós vamos trabalhar com 2 unidades de tempo, o quilômetros por hora e o metros por segundo. Na próxima aula, ou às vezes até nessa aula no finalzinho, se der tempo, nós vamos aprender a transformar de uma unidade na outra. Mas lembrando que, nesse caso aqui, como que eu vou colocar a unidade? Gente, da mesma coisa, eu vou colocar aqui, velocidade média, é o espaço. Meu espaço foi medido em quê? Em metros. Eu venho aqui, eu colocar o número, eu coloco a unidade. Metros. Nossa, você está apagando. Aí você tem que fazer ela assim para ele pegar. E qual o tempo? Ele mediu em quê? Em segundos.
O número com número eu consigo dividir, mas agora uma unidade, que é uma letra com outra letra, eu não consigo. Para evitar de você ficar gastando a linha do seu caderno, então nós colocamos assim, ó, metros barra segundos. Então, toda vez que você chegar no final, você observa. Meu espaço está em quê? Em metros. Dividido, meu tempo está em quê? Em segundos. Metros por segundo. O que significa isso? Para ficar mais fácil para nós, eu vou dar um exemplo aqui, ó, 10 metros por segundo. O que significa esse valor? Isso aqui significa que a cada segundo eu consigo percorrer uma distância de 10 metros. Então, em 3 segundos, qual é a distância? Lembrando, se eu manter a velocidade constante. Em 3 segundos, eu vou percorrer quanto? 30 metros. É a mesma coisa de eu falar que eu estou a 80 quilômetros por hora. O que significa isso? Significa que a cada hora, se eu manter a minha velocidade constante, eu consigo andar 80 quilômetros. Então, em 3 horas, eu vou ter andado 240 quilômetros. É isso que significa a unidade de velocidade. Certinho? Vamos para o segundo exemplo. Eu sempre vou bater nessa tecla para vocês. Para mim, professor, seria mais fácil se eu desse só exercício igual ao primeiro. Mas isso daqui é um trecho de uma reportagem que pode virar uma questão. Ele fala, o Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos dos Jogos Pan-Americanos, nessa terça-feira. Aí ele colocou a data. Após 28 anos, com a vitória de Rosângela dos Santos, que marcou o tempo de 11,22 segundos. Aí, beleza, vou fazer um exercício. Alguns dados não estão tão explícitos igual aqui, ó, a distância. Aí eu vou ler, o Brasil voltou a se representar no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos. O que é esses 100 metros rasos? Aí, opa, ele está falando de jogos. Nos jogos eu tenho o atletismo. No atletismo eu tenho as provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros. Aí pode ser 100 metros livres ou, eles falam, né, 100 metros rasos, ou acho que 100 metros não tem, vai ter a de 200. 200 metros, por exemplo, com barreira. Você tem 200 metros rasos, que é sem nada, e você tem os 200 com barreira. Então, esses 100 metros é o espaço que a corredora percorreu. Então, o que ele me deu aqui? Me deu ΔS, que é quanto? 100 metros. Mas ele não falou explícito igual aqui, ó, a distância de tal. Eu estou interpretando o exercício. 100 metros rasos femininos, Jogos Pan-Americanos. Essa data me interessa para resolver o exercício? Não. Após 28 anos, esses 28 anos aqui me interessa para resolver o exercício? Também não. É um mero dado da reportagem. Aí ele fala que marcou o tempo. Aqui eu não tinha me falado que 200 segundos era o tempo. Eu fui pelo tempo, a unidade medida. Aqui ele não, ele me falou, ó, o tempo de 11,22 segundos. Isso aqui me interessa? Me interessa. Qual que é o símbolo de tempo? ΔT. 11,22 segundos. Aí você para e se pergunta, o que esse exercício quer? Na realidade, ele é uma reportagem, ele não me impediu, mas está implícito no exercício. Por que essa corredora brasileira ganhou a corrida? Porque ela teve uma velocidade maior. A velocidade dela foi maior do que a das outras corredoras. Então, eu sei o espaço que ela percorreu, o tempo que ela gastou. A partir desses dois dados, ela ganhou porque ela foi mais rápida. Mais rápida por quê? Porque a velocidade dela foi maior. Vocês podem ficar despreocupados que esse tipo de exercício aqui não é cobrar de vocês. Eu deixei aqui para vocês começarem a criar o raciocínio da questão. Poxa, a corredora percorreu um espaço num tempo. Por que ela chegou primeiro? Porque a velocidade dela foi maior. Mas a reportagem não deu a velocidade. Vamos calcular para a gente saber? É esse o raciocínio que se espera de vocês. Então, vamos lá. Professor, também tem, por exemplo, assim que calcula a velocidade da bola quando vai no gol em futebol, por exemplo? Sim. Só que lá, é um sistema, né, do computador, ele já faz aquilo. Porque se você está assistindo a televisão, tem a questão da proporção ali, né? Então, ó, daquela posição do campo até ali, ele tem a distância. Do momento que ele chutou até o momento que ela entrou no gol, gastou tantos segundos. Isso acontece muito quando tem acidente de trânsito, por exemplo, que às vezes a câmera não pegou o acidente em si, mas a câmera pega o momento antes. Então, eles vão e fazem ali o programa de computador, por exemplo, ele pega, qual é a frente desse lote? Esse lote aqui tem uma frente de 12 metros.
Aí, quando o carro passa por aquela posição, ele solta o cronômetro, e quando ele sai daquela posição da câmera ali, né, que ele pegou o espaço, aí eles conseguem, por exemplo, calcular qual foi a velocidade do carro que estava ali antes do momento da batida. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Ele pegou o Entendi, espaço obrigada. e o tempo que ela gasta. Então, nesse caso aqui, para calcular a velocidade média, a fórmula é sempre a mesma. É o espaço dividido pelo tempo. Então, minha velocidade média é igual. Qual foi a distância que ela percorreu? 100 metros. Em quanto tempo? 11,22. Eu estou na frente, né? Eu vou trazer a resposta para cá. Então, minha velocidade média foi igual. Você vem aqui, 100 dividido por 11,22. Deu 0,91. E vem um monte de número. A física trabalha com duas casas depois da vírgula. Se der dízima periódica, sempre você pega duas casas depois da vírgula. Então, 0,91. Agora, eu vou colocar a unidade. Meu espaço eu peguei em quê? Em metros. E meu tempo? Em segundos. Então, a velocidade dela é 0,91 metros por segundo. Então, a cada segundo, ela anda praticamente quase 1 metro. Ah, professor, todo exercício é em metros por segundo? Não. Vamos saber qual que é essa velocidade em quilômetros por hora? Então, nós temos aqui para transformá-lo. Metros por segundo é a unidade do sistema internacional. Está aqui, ó, metros por segundo. Comprimento, metros, tempo, segundos. O sistema usual vem do que uso. O Brasil adotou o quilômetros por hora. Geralmente, eu gosto de colocar aqui, ó, quilômetros por hora, e coloco aqui metros por segundo. Toda vez que eu quero ir de quilômetros por hora para metros por segundo, na minha cabeça, quilômetro é uma coisa muito grande. Eu quero ir para metros, é uma coisa pequena. Então, eu preciso dividir. Dividir por quanto? 3,6. A mesma coisa, o contrário. De metros para quilômetros, eu estou indo do pequeno para o maior, eu multiplico por 3,6. Aí eu pergunto, por que 3,6? Então, vamos lá. 1 hora são quantos segundos? 1 hora são 3.600 segundos. 1 quilômetro são quantos metros? 1.000 metros. Ah, professor, mas não ficou estranho? O tempo dividido pelo espaço. Aqui, quando a gente até chegar aqui, é uma divisão de fração. A divisão de fração, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso o segundo. Eu não estou fazendo porque o tempo da aula está acabando, e é só para você saber por que é 3.600. Então, como eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, aqui vai ficar multiplicando por 1 aqui também. Então, 3.600, que é 3.600 segundos em 1 hora, dividido por 1.000, que é 1.000 metros, que é de 1 quilômetro. Então, 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Por isso que é 3,6. Então, aí aqui ele mostra, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica. E de quilômetros por hora para metros por segundo, divide, que é essa daqui. Se nós voltarmos aqui, ó, aí eu quero transformar os dois para quilômetros por hora. Então, eu vou pegar esse valor aqui, vezes 3,6. Daria quanto? 0,02 vezes 3,6. Isso dá uma velocidade média aí de 0,072. Só que agora quilômetros por hora. A velocidade é a mesma, eu só estou mudando a unidade. E essa daqui dela, 0,91 vezes 3,6, aqui daria o valor de, que vai ficar na 3,2, 3,27, só que agora quilômetros por hora. Certinho para transformar? Então, pessoal, é isso. Velocidade, lembre sempre, é o espaço dividido pelo tempo. Alguma dúvida?